Boa noite, igreja. Prazer imenso nós estarmos dando início ao nosso culto, agradecendo ao Senhor pela misericórdia dEle, pela fidelidade, pelo amor e principalmente porque Ele está aqui neste lugar. Amém? Você crê nisso? Amém. Vamos nos colocar em pé para nós orarmos ao Senhor. Santo e bondoso Deus, nós queremos te entregar este culto, Pai. Queremos te entregar, ó Pai, cada vida que aqui estás, Deus. Queremos que o Teu Espírito Santo, Pai, inunde este lugar, Deus. Que Ele comece o trabalho, Pai, que precisa ser feito em cada vida, Pai. Que Ele comece a falar, Pai, a partir de agora, a partir da introdução, Pai, a partir do ouvir, ó Pai, dos instrumentos, ó Pai, que são dedicados a Ti, Senhor. Que o Teu Espírito esteja neste lugar. Te agradeço por esse dia, ó Pai, te agradeço pelo Teu amor, Pai, te agradeço porque Tu nos salvaste, Pai, te agradeço pela Tua graça, ó Pai, que a todo dia, ó Pai, é abundante e se renova nas nossas vidas, ó Deus. Obrigado por isso, porque Tu és um Deus real, Pai, um Deus fiel, um Deus que não nos deixa na mão, Senhor. Obrigado, Deus, obrigado e obrigado. Que este culto, Pai, seja um culto especial, Pai, seja um culto, Pai, onde a Tua presença, ó Pai, seja por completo, Pai, nas nossas vidas, ó Pai. Que não exista somente emoção, Pai, mas que exista também o falar, ó Pai, do Teu Espírito. Que exista, Pai, um tocar, ó Pai, que saia daqui e que decorra, ó Pai, pelo restante da semana que se inicia hoje, Pai. É o que nós te imploramos, ó Pai, com a certeza, ó Pai, de que Tu estás aqui. Eu repito, em nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Amém, e amém, e amém. Ainda em pé, ontem eu olhava um vídeo onde uma moça falava de um sonho da volta de Cristo, e ela falava que para os cristãos, não para as pessoas que não conhecem a Deus ainda, o quanto é importante nós sairmos da nossa zona de conforto e pregarmos mais, falarmos mais. Ela comentou muito que o mundo tem nos roubado a nossa atenção com coisas que nos chamam a atenção, que nos atraem, como dinheiro, coisas materiais, resultados, desejos. E isso tem afastado o verdadeiro foco nosso, que é servir a Deus. E isso me trouxe a um texto em Jeremias, que eu quero compartilhar com os irmãos, antes de nós iniciarmos hoje o nosso louvor. A mim veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Era Deus falar para que aquele profeta falasse. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem e do teu amor quando noiva. Estava falando do povo de Israel. De como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos os que devoraram se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias de casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acham os vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos neles mesmos. E sim perguntaram: onde estás o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de seguidão, a sombra e morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Aquele momento estava sendo falado com o povo que ele precisava voltar a adorar, voltar a buscar o Senhor, deixar ídolos, voltar a seguir a Deus, a seguir ao Pai como seguia antes. E nada melhor do que a gente fazer isso, do que buscando e voltando isso através do nosso louvor, da nossa adoração. Deus é o nosso único caminho, amado. E as coisas têm ficado cada vez mais afuniladas. Tem sido cada vez mais difícil, cada dia a gente tem menos tempo. Cada dia a gente tem mais tempo para o mundo, para as coisas materiais e menos tempo para Deus. Nós vamos ter um culto de 1 hora, 1 hora e meia, né, pastor? E nessa hora se dedique, clame ao Senhor, entrega a tua vida, meu amado. Entrega teu problema, mas essa 1 hora e meia dá o teu melhor. É o que eu te peço do fundo do meu coração, como introdutor do louvor. Amém? Se você crê nessa palavra,
que o Senhor falou naquela época ao povo de Israel e que hoje eu passo para os irmãos, de que nós precisamos estar cada vez mais voltando para Deus. Nós estamos iniciando 2014 e precisamos nos renovar, precisamos frutificar, compartilhar e multiplicar, porque é isso que o Espírito Santo quer fazer nas nossas vidas. Mas nós precisamos nos abrir, porque Deus é o nosso único caminho. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Se você crê nisso, cante comigo que Cristo é o único caminho, porque Ele te entregou a vida eterna através da vida dEle. Minha vida te entreguei, eu preciso só de ti. Se te procuro, sei que vou te achar. Em tempos de aflição, eu sei, só miro a ti eu vou buscar. Eu nada sou sem ti, ó meu Senhor. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Você crê nisso? Amém? Tu estás sempre a cuidar, em todo tempo e lugar. Tua graça vem e transborda o meu ser. Nunca mudas, meu Senhor, ontem e hoje o mesmo amor, pra sempre, sempre, até não ter fim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Vida, caminho, verdade és. Vivo pela fé em ti, Senhor. Somente pela fé, Senhor, podemos viver eu em ti. Eu vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade és. Vivo pela fé em ti, Senhor. Eu vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade és. Vivo pela fé em ti, Senhor. Vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade és. Vivo pela fé em ti, Senhor. Vivo só pra ti. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei. Você sabe? Se você crê que Jesus é o único caminho para a tua vida, dá uma salva de palmas para o Senhor, que Ele merece. Ele merece, glória a Deus, amém? Você crê nisso? Bata a palma ao Senhor, bata a palma ao Senhor. Alguém está nos visitando essa noite? Pela primeira, até a sexta vez, levanta a mão. Ali, aqui, aqui, irmão do pastor Rússio, lá no fundo vi um rapaz lá do Fábio. Mais alguém? Lá em cima, lá, ó, bastante gente. Eu queria te dizer
que essa igreja está aberta para você hoje, amanhã, que você se sinta à vontade aqui, meu amado. Aqui é a casa do Senhor, a casa do Senhor está sempre aberta. É um prazer para nós receber vocês aqui. Amém? Opa, seja bem-vindo também, tá? Sintam-se em casa e que o Espírito Santo de Deus fale contigo essa noite. Esse é o meu desejo. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar mais ao Senhor? Ih, está muito fraco. Segurei. Vamos louvar mais o Senhor? Glória a Deus! Agora está ficando bonito. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Por quê? Consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Canta! Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, Outro igual não há. todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim, pra você. Glória a Deus, você crê nisso? Crê que Deus tem uma história, uma promessa para ti, meu amado? Creia nisso, busque isso e o Pai falará contigo. Amém e amém. O Pai tem uma aliança contigo, meu amado. E por muitas vezes nós precisamos relembrar essa aliança, falar novamente ao Senhor que nós precisamos dEle, nós precisamos ratificar essa aliança, confirmar ela de vez em quando, porque ela foge ao nosso coração, ela foge às nossas atitudes.
Eu quero te convidar essa noite para você buscar isso, entender que Deus está de braços abertos, e Ele quer falar contigo. Creia nisso. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Permanecem, Senhor. E os teus ouvidos, creia nisso, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Por quê? És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deixa o Senhor falar contigo essa noite. Deixa o Senhor falar contigo. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Eles permanecem em ti dia e noite, amado. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. E tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados, porque minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, mas tua palavra vai se cumprir. Eu
creio na tua palavra, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O conceito de graça é aquele favor que você não merece. É assim que o Pai age com você, meu amado. Ele não está preocupado se tu merece ou não merece. Ele quer te dar. Ele quer te dar mais. Ele quer te encher mais. Nós aqui, muitas vezes colocamos barreiras. E eu quero que tu busque no íntimo teu, através dessa música, aquilo que está te incomodando. E tu entre na presença de Deus essa noite. E se você crê nisso, canta essa música. Se não, fica em silêncio com o Senhor. Amém? Amém. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Ela basta, meu amado, ela basta. Nas madrugadas frias, na escuridão da estrada, tu não tá sozinho, amado. No vento incessante, toda hora, a cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração. Suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Tua graça me basta, Senhor. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Peça ao Senhor, peça. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, e ouça o som que flui da minha adoração. Suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor. Igreja, para encerrar esse momento maravilhoso, vamos cantar novamente esse refrão. Aperfeiçoa-me, molda
Seja sincero. Seja a expressão de todo meu louvor. Amém. Amém. Que isso se realize no coração de vocês, na vida, e que a todos os momentos você se lembre da graça de Deus. Amém? A igreja pode sentar. Eu queria convidar todas as crianças até 8 anos e os juniores também para se retirarem, tá? Podem sair bem devagarinho para o cultinho de vocês. Boa noite, igreja. Boa noite, pessoal. Eu quero dizer que eu estou alegre por ver o Eduardo, a Mirelle aí entre nós. Que bom ver vocês. Maiara também, com o esposo, está aqui, né? O Robinho que está lá em cima. Os irmãos que pertenceram aqui à nossa igreja, estão em outros lugares. Tem mais alguém que eu daqui não... Ô, meu querido, Deus abençoe também. Bom vê-los aqui, lá em cima. Tudo bem. Bom mesmo ter vocês aqui. Eu quero ler um texto na Palavra de Deus. E eu gostaria que você cresce nesse texto. Você vai dizer, claro que eu creio. Mas que você cresça para esse momento, para agora. Para agora. E nós vamos ler esse texto... porque nós vamos orar pela vida de vocês. Com certeza neste salão tem tantas pessoas que estão esperando a ação de Deus sobre suas vidas, de alguma forma ou de outra, né? E Deus diz assim, através do profeta Isaías, para esse momento Deus diz assim: contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês, para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes aqueles que nele esperam. Depois ainda diz assim: como ele será bondoso quando você clamar por socorro. Assim que ele ouvir, lhe responderá. Que coisa maravilhosa. Quem depois quiser ler, está em Isaías capítulo 30, versículo 18. E se você continuar lendo até lá o 27, você vê que expressão maravilhosa que nos dá confiança. O Senhor espera para ser bondoso com vocês, né? Como Ele será bondoso quando vocês clamarem por socorro. E esta hora nós queremos usar este momento para clamar ao Senhor, né? Por socorro em alguma área da nossa vida, seja área física, emocional, espiritual, área sentimental, área financeira, né? Deus está aguardando o momento para ser bondoso conosco. Eu quero interceder a Deus pela vida de vocês. Deus sabe o que se passa, a necessidade, o desejo de cada um. E você pelo menos num gesto diz assim: Senhor, eu sou uma dessas pessoas que eu estou precisando da Tua manifestação em minha vida. Você se coloque de pé onde você está e nós vamos interceder a Deus por você. Senhor Deus, nós não temos dúvidas alguma sobre o Teu amor, sobre a Tua bondade, sobre a Tua compaixão e sobre a Tua graça que nós acabamos de cantar, Senhor. Nós não temos dúvida alguma. Tu és um Deus que reside em Ti todas essas coisas, mais do que nós podemos imaginar, Senhor.
Mas a tua palavra diz que tu tens prazer em nos responder. Tu tens prazer em ouvir o nosso clamor. E, Senhor Deus, quantas respostas nós já temos tido, Senhor Deus, do teu poder sendo exercido sobre nós. Eu quero agora te clamar em nome de Jesus, que tu possa, Senhor Deus, agir em prol dessas pessoas que se colocaram de pé. Tu conheces dificuldades, problemas, dúvidas, dores, sentimentos feridos. Tu conheces, Senhor. Mas além de conhecer, tu tens o poder para transformar isso numa coisa bela, assim que tua graça faz em nossa vida. E eu intercedo por essas pessoas, Senhor Deus. Eu peço que tu possas agir, Senhor Deus, manifestar o teu poder grandemente, e que cada uma dessas pessoas, a verem e sentirem a tua manifestação, Senhor Deus, ficam surpresas, Senhor Deus, com a forma que tu vais agir na vida de cada uma delas. E que isto possa servir, Senhor Deus, para nós te temermos mais e te amarmos mais, Senhor Deus. Eu te peço que a tua bênção seja derramada sobre essas pessoas, Senhor Deus, no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Salvador, é que oramos. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, por favor. Vamos agora aproveitar esse momento ainda. Os irmãos que vieram preparados e que vão dedicar os seus dízimos, as suas ofertas. Enquanto você está ouvindo o instrumento, você pode aproveitar esse momento para, então, fazê-lo. Outro copo. Mais uma vez, vamos falar com o Pai. Ele está aqui entre nós, né? Deus é a pessoa mais importante aqui para nós. Queremos agradecer a Deus também essas ofertas que foram dedicadas a Ele. Vamos fazê-lo mais uma vez. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor Deus, porque tu tens nos abençoado, tu tens dado para nós aquilo que precisamos para viver, Senhor Deus. E agora, Senhor Deus, que foi depositado aqui, seja aplicado para que almas possam viver, mas agora espiritualmente, Senhor Deus, para que tenham um encontro com Jesus, um encontro que vai levá-los à eternidade, um encontro que tira o nosso medo sobre morte, pelo contrário, coloca uma esperança que vai além desta vida, muito além desta vida, Senhor. Portanto, Senhor Deus, que tu possas continuar abençoando cada uma dessas pessoas que têm sido fiéis, Senhor Deus, no cumprimento àquilo que tu deixaste para nós. Mais uma vez, em nome de Jesus, é que eu te agradeço, Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos, hoje nós vamos iniciar uma série de estudos sobre graça. Sobre graça. Eu sei que por mais que nós estudamos sobre graça, nós não conhecemos a graça. Então nós precisamos estudar, aprender, apreender, para depois nós começarmos a praticar a graça, entender a graça, ser alvo da graça. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu gostaria que essa igreja desse um pouquinho só o som para mim. Um pouquinho só. Eu gostaria que essa igreja fosse uma igreja graciosa. Olha, se você for uma pessoa cheia de graça, e você
praticar a graça, 90% dos teus problemas acabaram. E não é só os problemas acabarem, mas você começa a ter uma qualidade de vida maravilhosa. Quer ver uma coisa? Sinceramente, quantas pessoas aqui nesse salão ainda têm alguma coisa contra uma pessoa que lhe feriu? Seja sincero. Você ainda guarda alguma coisa no seu coração? No momento em que nós entendemos esta graça, isso desaparece. Desaparece. Quando nós começamos a entender a graça de Deus, nós não julgamos mais as pessoas. Como nós julgamos as pessoas, é ou não é? Julgamos por aquilo que ela faz, né? Nós queremos que as pessoas tenham a nossa forma. E quando nós queremos que as pessoas tenham a nossa forma, nós somos infelizes. Fulano fez isso, fez aquilo, nós nem compreendemos os motivos. Quando nós não entendemos ainda a graça, nós não entendemos nem o valor que nós temos para Deus. Ou melhor, quando nós não entendemos a graça, nós nem conhecemos Deus, porque Deus é um Deus cheio de graça. Então nós vamos experimentar e praticar esta graça. Eu gostaria que essa igreja pudesse ser uma igreja graciosa, por isso nós vamos estudar, né, sobre graça, vamos falar por um tempo aí, durante o ano, quem sabe mais um pouco, para que a gente possa realmente entender isso, que Deus não faz acepção de pessoas. Eu sei que no passado as igrejas, elas, né, separavam, execravam muitas pessoas que eram diferentes do contexto, né? Quando, na realidade, Deus quer agregar todas as pessoas. É claro que quando nós entendemos a graça, nós deixamos de ser aquilo que nós fomos. Só porque nós entendemos a graça. Então nós queremos estudar, e assim, nós não queremos dar liberdade para, no meio da mensagem, no meio do sermão, vamos colocar no meio do estudo, né? Quem tiver alguma dúvida pertinente, pode levantar a mão, perguntar e nós vamos discutir, para que a gente possa realmente não ser mais um sermão, mas que nós possamos sair daqui dizendo assim, eu preciso disso, eu quero ter isso aí, eu quero viver dessa forma, eu quero entender Deus dessa forma. Então vamos ler um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Lucas, capítulo 7, vai ser colocado ali na tela, e o tema do nosso estudo de hoje é Vivendo na Graça. Vamos começar a aprender isso, né? Eu sei que algumas pessoas sabem, mas ainda não conseguiram. Eu quantas vezes julgo pessoas, e você por exemplo, você vê um pai matando uma criança, né, na televisão, um pai matando a criança, o outro incendiando um ônibus e matando lá uma criança de 6 anos, a gente diz, merece isso, que cafajeste, que isso, que aquilo, né? E quando nós temos esses sentimentos, nós não conseguimos ainda entender o que é graça. Porque nós temos que amar as pessoas exatamente nesse momento, nessa situação. Então vamos ver, eu vou ler o texto a partir do versículo 36, diz assim: um dos fariseus convidou a Jesus, né, para comer com ele, e entrando em casa do fariseu, reclinou-se à mesa. Eis que uma mulher pecadora, que havia na cidade, quando soube que estava à mesa a casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo. E, estando por trás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-os com bálsamo. Mas ao ver isso, o fariseu que o convidara falava consigo, dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem e de que qualidade essa mulher que o toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse: Simão, tenho uma coisa para dizer-te. Respondeu ele: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um que devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles como que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, pois, o amará mais? Respondeu Simão: suponho que é aquele que mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher?
Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta, com suas lágrimas, os regou e com seus cabelos os enxugou. Não me deste ósculo ou beijo. Ela, porém, desde que entrei, não tem cessado de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu-me os pés. Por isso eu te digo, perdoado lhe são os pecados, que são muitos, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco perdoa, pouco ama. E disse a ela, perdoados são os teus pecados. E aí? Nesse texto, Jesus mostra de uma forma muito prática a diferença entre a graça de Deus revelada nele, em Jesus Cristo. Até então Jesus nascer, até então Jesus cumprir o seu ministério, não se sabia o que era a graça de Deus. Então ele mostrou o que era a graça de Deus e mostrou o que era a lei sem a graça. Então nós vamos meditar nesse texto e vamos trazer alguns detalhes para nós vermos a diferença entre lei e graça. Mas eu quero perguntar para você agora, quando a Bíblia fala em lei, o que é isso? O que é a lei? Vamos lá. O que é a lei? Não, gente, não tenha medo de falar, nem vergonha, não. Hã? Não. Eu quero saber o que é a lei. Assim, eu entendi o que você colocou, mas assim, o que é a lei? Vamos colocar de uma forma assim, para que os visitantes entendam. Como é que é? Começamos com os 10 mandamentos, mas tem muito mais. O livro de Levíticos todos é livro de leis. Muito bem. Então nós sabemos o que é lei, né? Agora, o que a lei produz no homem? Sensação de erro. Você só conhece o pecado porque você conheceu a lei. Certo? Nós só conhecemos o pecado porque conhecemos a lei. Então, o que a lei faz sobre nós? O que a lei causa em nós? Medo, consciência de que está errado. O que mais? Julgamento de Deus. O que mais? A lei, ela faz com que eu entenda que eu tenho que pagar a lei para eu poder ficar livre. Eu tenho que fazer alguma coisa para que eu possa ficar livre. Isso é lei, é uma lei, a lei. E nós falamos assim porque muitas pessoas pensam que é a lei dos homens. Não, é a lei lá dada por Moisés. Faça isso assim, assim, assim. Se você não fizer assim, assim, vai acontecer isso. Aqui estão os passos para que você possa pagar os seus pecados. Faça uma oferta de um carneiro, disso, aquilo, outro, tal. Isso aí, né? A grosso modo. Isto é a lei que se vivia até Jesus nascer. Aí Jesus veio dar um novo conceito sobre lei. O apóstolo Paulo coloca isso de uma forma muito maravilhosa, principalmente no livro lá de Romanos. Ele fala, e é muito profundo esse livro, né? Nem todos entendem muitas coisas que estão escritas ali, mas ele começa então a falar. Então vamos ver a primeira diferença entre a graça de Jesus e a lei. Vamos ver. Primeiro então, ok. A graça de Deus não discrimina. A lei, a religião, ela incrimina. Eu vou usar essa palavra aqui, religião, porque existem muitas pessoas que dizem que são religiosos, mas o caminho certo é um relacionamento com Deus, porque a religião ela é cheia de norminhas, de regrinhas, é ou não é? No passado as igrejas diziam que não podia ter bateria, não é isso? Não se podia entrar de boné. Eles entravam de boné,
Até tem uma história de um cara que entrou com um sombreiro mexicano na igreja, né? E todo mundo ficou olhando assim para ele, olhando, mas que é isso, que é isso? Ele disse, olha, eu estou vindo há 2 meses aqui na igreja, ninguém veio falar comigo e tal, então eu coloquei um sombreiro para chamar a atenção, né? Mas a igreja, a religião, aliás, ela discrimina muitas pessoas. Uma vez os jovens foram fazer uma peça, né? E a peça era mais ou menos isso. Os jovens estavam reunidos num programa e tal, né? E aí entrava um jovem bem maltrapilho, e aquele pessoal ia discriminá-lo. Então a peça estava acontecendo, não foi nessa igreja, mas hipoteticamente, estava acontecendo aqui no palco, estava à meia luz, e a pessoa, o mendigo, estava aguardando a deixa para que ele pudesse entrar. E ele foi e sentou lá atrás. Ele estava todo sujo, pintado com carvão no rosto, com um saco assim e tal. E as pessoas que estavam lá do lado começaram a chegar para, sabe, para o lado. Então a peça aconteceu lá atrás. Então nós, muitas vezes, discriminamos as pessoas. A igreja discrimina as pessoas. Isto não é graça. Porque Deus não discrimina as pessoas, né? Nós, às vezes, a pessoa não está cheirando muito bem e tal, a gente já começa a torcer o nariz, ir para um lado e para outro e tal. A pessoa vem vestida dessa forma e tal, né? Ou mesmo, não necessariamente aqui, mas lá fora nós discriminamos, né? Na região, com exceções, e exceções também, né? Eu já vi algumas cenas grotescas na região alemã, né? Dos alemães rechaçando negros. Tem uma menina que veio estudar aqui e ficou apaixonada por um rapaz, né? Ela é de uma cidade aí. Aí ela ficou apaixonada por um rapaz. Só que o sobrenome do rapaz era Silva. Os pais não deixaram ela namorar. Isso é crente, não sei. Isso é discriminação. E Deus não discrimina. Ninguém. Então, se a igreja é uma igreja cheia de graça, ela não pode discriminar ninguém. O texto que nós lemos lá no versículo 29 diz assim: quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, então ele fala consigo mesmo: se este, apontando para Jesus, fora profeta, bem saberia quem e qual mulher que lhe tocou, porque ela, pois é uma pecadora. Gente, a igreja é lugar de pecador, sabe? A igreja é lugar de gente diferente de quem já se converteu. A igreja tem que ser assim. A igreja, o molde da igreja, o molde do culto, o molde das programações, não tem que ser para nós, não. Vamos botar aquelas músicas lá, canônicas, lá do tempo dos, né? Gente, o mundo hoje é outro. Mas nós queremos, porque nós trazemos nós queremos que as pessoas sejam de acordo com a nossa forma. Esse fariseu, ele não conseguia conhecer a graça de Jesus. E nem a vida que Jesus Cristo pode dar. Ele pensa consigo: se ele, Jesus, soubesse quem é esta mulher, né? A sua condição, a sua origem, ele ali incriminou a mulher. Incriminou a mulher. Jesus com certeza conhecia aquela mulher muito melhor do que aquele fariseu, né? Aquele homem é que não conhecia Jesus. A Jesus que não discrimina ninguém, nós não podemos discriminar. Ele ama o feio, o bonito, o negro, o branco, o limpo, o sujo. Ele ama aquele que colocou fogo lá no ônibus e que matou aquela criancinha. Assim como Ele me ama, eu não sou diferente para Deus. É o mesmo amor, porque Deus amou o mundo. Jesus Cristo contou lá em Lucas capítulo 15 uma parábola do filho pródigo que todo mundo conhece, né? Para mostrar de uma forma muito clara a diferença entre lei e entre graça. E resumidamente a história é a seguinte: o pai tinha 2 filhos e ele amava os 2 filhos.
E um deles foi embora, levou a parte da herança, que ele não podia nem pegar naquela época, mas ele pegou, levou e gastou tudo, foi para uma cidade, começou a passar fome, acabou tudo, ele começou a apacentar porcos, né? E querendo comer a comida dos porcos. E ele disse assim, mas eu tenho que voltar para minha casa, porque lá os trabalhadores do meu pai vivem melhor do que eu. E ele voltou para sua casa sem nada, maltrapilho. E o pai, de longe, vendo seu filho chegar, correu, abraçou, deu um beijo, perdoou tudo. E houve uma alegria, uma festa, né? E o pai, então, providenciou a melhor roupa para o filho, sapatos novos, um anel no dedo que representava a restauração de toda a autoridade que ele tinha, né? Preparou um bezerro cevado, porém o filho mais velho, quando estava vendo essas coisas todas acontecerem, música, dança, ele começou então a ficar meio irado, né? E ele indignou, ele disse assim, pai, eu não vou participar dessa festa, porque eu te sirvo há tanto tempo. Nunca, e agora ele diz assim, nunca transgredi um mandamento teu. Ao passo que meu irmão foi lá, desprezou tudo, gastou todo o nosso dinheiro que nós ajuntamos com as meretrizes, e agora ele volta, tu estás matando um bezerro cevado para ele. Esse irmão mais velho, ele demonstrou que ele queria se alegrar, não com o pai, não com o filho, mas com seus amigos, comendo lá o bezerro com seus amigos. E o pai respondeu, o teu irmão mais moço estava morto e reviveu. Ele se perdeu e foi achado, e isso equivale para mim. Mas o irmão mais velho, ele obedecia a lei, ele era o certinho. E nós valorizamos as pessoas quando nós achamos que as pessoas são mais certinhas. Ele disse, eu nunca transgredi um mandamento teu. Quanta religiosidade, né? Nunca transgredi um mandamento teu. Mas a graça não discriminou tanto o irmão mais velho que estava fazendo isso, como o irmão mais novo. Então, voltando para o texto anterior, Jesus não incriminou aquela mulher, como Jesus permitiu que aquela mulher se aproximasse dele com as suas lágrimas, lavasse seus pés e enxugasse-os com seus próprios cabelos. Com toda certeza, Jesus conhecia aquela mulher, muito aquela mulher, né? Muito. Mas ele aceitou, porque Jesus era cheio de graça. Sabe que a lei não permite o pecador se aproximar de Jesus. A lei não permite. Você tem que primeiro se acertar, depois você se aproxima de Jesus, né? Você tem que primeiro se ajeitar a tua vida, depois você se aproxima de Jesus. Enquanto que a graça de Jesus, ele convida, vem como você está, exatamente da sua forma. Eu não vou discriminar você. A segunda diferença é que a graça de Deus aponta para o futuro, mas a lei para o passado. O que é isso? O que é isso? Quem que já pode deduzir antes de eu dizer alguma coisa? Por que a graça aponta para o futuro e a lei para o passado? Hã, gente? Vamos lá. Olha, você ainda não é, mas a graça de Deus, ela já aponta para as promessas de Deus para a sua vida. Você não é ainda, mas a graça de Deus que está sendo oferecida para você já aponta para aquilo que Deus vai fazer com você. Enquanto que a lei... Aliás, vamos ver o texto lá que diz. O verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça. E todos nós recebemos também da sua plenitude graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, mas na verdade a graça vieram por Jesus Cristo. Então, a graça aponta para todas as promessas. Jesus é o cheio de graça. Enquanto que a lei, ela aponta para o passado. A lei tem seus olhos postos no passado. Os fariseus estavam olhando o que aquela mulher havia feito.
considerando apenas o seu passado, calculando os seus passados, todas as suas falhas, dizendo para ela: ainda há uma dívida muito grande que você precisa pagar. Eles não conheciam o valor do sangue do Cordeiro que perdoa todos os pecados. Então a lei vai fazer com que sempre nós olhemos para as pessoas com a carga que ela leva, com o pecado que ela leva. Nós hospedamos aqui em casa, uns anos atrás, o bandido chamado Demônio da Meia-Noite, né? E ele foi em casa, nós morávamos aqui, e ele contou o que ele fazia para nós, depois contou aqui na igreja, né, e tal. E ele disse para a Gilca: Gilca, olha, ele vai dormir, nossas crianças eram pequenas, tem que cuidar agora. Eu sabia que ele ia pregar no outro dia aqui na igreja, né? Vamos cuidar, porque a gente, sabe, a gente estava... Eu sei que tem que ter uma certa precaução, mas a gente estava discriminando naquela hora. A lei não discrimina, a graça não discrimina. A lei, ela aponta: você é assim, você vai ter que deixar de fazer isso, você, né? Quantas vezes uma pessoa que era viciada no cigarro, né? A pessoa vê que se converteu, aí uma semana depois a pessoa continuava fumando. Algumas pessoas diziam assim: pastor, não se converteu coisa nenhuma, a gente não sabe ainda, calma. Ninguém deixa de uma hora para outra determinadas coisas, é um processo. Mas aquela pessoa já foi alcançada pela graça de Deus. E esses homens, eles não conheciam o valor do Cordeiro e do sangue. Jesus Cristo, ele pagou um alto preço na cruz por mim e por você. Assim como aquele fariseu só olhava para aquela mulher, o que ela havia feito, não é assim que muitas vezes as pessoas fazem também com a gente? A relação dos nossos erros parece estar sempre pendurada na frente dela. Parece que elas gostam de lembrar as coisas passadas, que já foram resolvidas, até marido e mulher. Sabe? Tem homem, e mulher também, mas tem homem que sabe ser o capeta com a sua mulher. Acusa a mulher, já passou 10 anos atrás, mas lembra que você fazia isso? Isso é lei. Enquanto que a graça perdoa, a graça esquece. E o inimigo continua fazendo até hoje isso em nossas vidas. Ele está nos lembrando das nossas falhas, das nossas fraquezas, dos nossos tropeços, dos nossos pecados. Sabe que o inimigo, ele tenta fazer com que nós tiremos os nossos olhares de Jesus e voltemos os nossos olhares para o nosso pecado, o que nós somos. E ele conta as pessoas: eu sou miserável, eu sou assim. Gente, e a graça de Deus? Nós ainda não falamos ainda o que é a graça de Deus, talvez não seja hoje ainda, né? Mas é a graça que proporciona nós olharmos para as outras pessoas de forma diferente. Jesus Cristo já derrotou a lei, todas essas coisas da lei, lá na cruz. Ele veio trazer coisa nova. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim: olha só, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para os que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, Jesus, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Só a graça de Jesus pode promover uma tamanha transformação. Eu quero dizer, você ainda continua olhando para os seus erros do passado, que Ele já perdoou? E para os erros do seu marido e da sua esposa, você continua olhando, continua acusando, colocando o dedo? Você está fazendo o papel do capeta, meu querido, minha querida. Porque nós estamos para outro caminho. Agora é o caminho da graça, o caminho do perdão e o caminho da restauração. Vocês se lembram que a transformação que houve na vida de algumas pessoas? Jacó foi um homem que enganou o seu irmão, feio, roubou-lhe a primogenitura, teve que sair fugido, mas ele encontra, tem um sonho, depois quando ele volta, né? E nós sabemos que Jacó, ele foi um homem mentiroso, mas Deus o transformou. Disse: você não vai ser mais Jacó, você é Israel. Para de carregar essa carga. Você vai ser Israel, pai de muitas nações. Você se lembra também de Pedro? Pedro,
que após a ressurreição de Jesus, né, encontrou com Jesus, e antes ele havia negado, e Jesus não falou nada. Pedro, que furo, pisou na bola, Pedro, me negou, né, tal. De maneira nenhuma. Pelo contrário, ele pergunta assim: Pedro, você me ama? E perguntou a Pedro 3 vezes: você me ama? E daquele momento em diante, Pedro não é mais o mesmo. Agora, ele com o coração quebrantado, Jesus começa a mudar a sua vida e o transforma em apóstolo, servo de Jesus. Eu confesso que eu luto muito. Eu luto muito com essa questão de pecar e depois Satanás vir me acusar. Eu digo: não, Senhor Deus, já confessei, está entregue a Ti, não me pertence mais. A terceira diferença é que a graça é baseada na fé. Na fé. Tem que crer nisso. Já a religião, ela se baseia em méritos humanos. Ou a lei se baseia em méritos humanos. Nós valorizamos as pessoas por aquilo que elas fazem. A pessoa é mais santa do que a outra. Coisa nenhuma, não quer dizer nada disso. O amor de Deus é igual para todos. E a Bíblia diz assim, lá em Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo veio proclamar a absolvição daquela mulher pecadora, que era rejeitada por todas as pessoas, né? Ele veio proclamar, né? E no seu ato de arrependimento e humilhação e reconhecimento, né? Então Jesus a perdoou. O passo que a religião, ela se baseia nas suas obras meritórias, né? Ao olhar para aquela mulher, os fariseus pensavam que ela não era digna de estar naquela casa. E que também ela não era digna da salvação. Porque ela não faz a oração que nós fazemos. Quantas pessoas aí discriminam assim, discriminam de rechaçar, discriminam de separar, discriminam de não nem dar oportunidade para uma amizade para quem é maçom, para quem é espírita, para quem é isso, para aquilo. A gente logo discrimina, porque fulano é isso, porque ciclano é assim, colocando esse qualificativo, e nós deixamos de olhar com amor para as pessoas. Exatamente como Jesus fazia. Sabe? Deus que disse, essa mulher pecadora, essa mulher, né, prostituta, né, ou adúltera lá, mas Jesus não olha assim. Jesus olha a pessoa que ela realmente é. E nós muitas vezes discriminamos, apontamos, nós colocamos esse, né, qualificativo, como é que é? Adjetivo, né, na pessoa, justamente para dizer, essa pessoa é rejeitada. Eu me recordo uma experiência, já contei uma vez para a igreja aqui. Eu fui fazer uma viagem, aí o voo foi suspenso, ia atrasar, não sei quantas horas, e me levaram para uma sala VIP, né? Uma sala VIP. E eu sentei, aí estava conversando, tinha uma pessoa do meu lado, começou a conversar comigo, e quando eu olhei para aquela pessoa, né? Ela estava, já tinha colocado silicone e tal, cheio de colar e brinco. Quando eu olhei assim, mas eu comecei a conversar com aquela pessoa, foi uma conversa tão jóia, uma conversa tão madura, e naquele dia Deus fez um milagre na minha vida. Eu vi tudo daquele homem caindo assim, roupa, tudo, maquiagem, tudo, e eu vi um ser atrás daquela pessoa. E quando eu vi este homem desta forma, eu comecei a conversar com ele com mais intensidade e com mais respeito. Quantas vezes nós discriminamos, né? Eu acho até que é pecado, eu não sei, o gremista discriminar os colorados, da mesma forma, mas é outra história, né? Os colorados também, né? Mas eles estavam dizendo, essa mulher não é digna de estar aqui, ela não faz jejum como nós fazemos, ela não vai à igreja, ela não oferece nenhum sacrifício. Meus irmãos, a lei é o véu que impede nós vermos a graça de Deus, o Espírito de Jesus, porque o texto diz, até hoje, para aquele povo, quando é lido Moisés, está posto
um véu sobre o coração deles. E quem é muito legalista não consegue entender a graça de Deus. Não consegue. E aí eu sei que vem para nós, os de mais idade, uma cultura eclesiástica, uma cultura de igreja, que faz com que nós possamos discriminar aquele que é diferente da gente. Mas tem que ser derrubado, sabe? A igreja tem que abraçar, a igreja tem que amar, a igreja tem que falar, a igreja tem que acompanhar, a igreja tem que buscar as pessoas diferentes, né? E o texto continua dizendo, mas quando se converterem, o véu vai ser tirado. Ora, o Senhor é Espírito, e aonde é o Espírito, a liberdade. Então, você, segundo esse texto, você só vai tirar essa discriminação quando você se converter. Porque a Bíblia está dizendo, quando você se converter, o véu vai ser tirado. Aquele cartaz que está de fora, foi escrito por um homem chamado John Burke. Proibida a entrada de pessoas perfeitas nesta igreja, né? E num dos depoimentos do seu livro, ele diz assim, a igreja de Jesus Cristo precisa abrir as suas portas para alcançar todos, sem preconceito. Esta é a melhor época de sermos uma verdadeira manifestação da graça de Deus. A igreja precisa ser a manifestação da graça de Deus. Nós precisamos ser a manifestação da graça de Deus às outras pessoas. Quarta diferença. A graça, ela vai gerar o arrependimento. Atitude de arrependimento e santificação, ela só pode tomar conta da gente, né? Quando nós começamos a nos arrepender, né? E ver a nossa depravação, deixa eu usar essa palavra, a nossa depravação que causa para Deus. O nosso coração precisa, antes de ser quebrantado, o espírito precisa estar contrito. Nós não temos, a gente fala tanto sobre o culto de libertação, mas nós não falamos sobre o culto de contrição, de arrependimento, de confissão de pecados. Levante a mão aí o primeiro mentiroso que disser que não precisa de arrependimento. É ou não é? Senão nós não teríamos que nos arrepender hoje, mas se eu disser assim, agora, um culto de louvor, culto de libertação, todo mundo aqui na frente e tal. Agora um culto de arrependimento, um culto de confissão de pecados. Se você só se arrepende se o seu coração estiver contrito. Enquanto o seu coração não estiver contrito, daquilo que nós magoamos o coração de Deus, daquilo que nós, vamos entender mais adiante, a graça que foi derramada sobre nós, nós ainda atingimos a Deus com os nossos erros. Para receber a graça, o homem precisa reconhecer a sua miserabilidade e o seu estado espiritual. Quando o povo ouviu a pregação de Pedro lá em Pentecostes, diz o texto que compungiram em seu coração, e eles perguntaram o que a Pedro? E agora? O que faremos? O que faremos agora? Essa mensagem da graça de Jesus nos alcançou. O que nós vamos fazer? Pedro respondeu cheio do Espírito Santo e disse assim, arrependei-vos e crede. A graça então gerou naquele momento um arrependimento para 3.000 pessoas, mais de 3.000 pessoas que se converteram. Aquela mulher que lavou os pés de Jesus, se você reparou no texto, ela lavou os pés com lágrimas. Quando essa mulher fez isso, nós entendemos que o arrependimento era sincero. Não era um arrependimento meramente de palavras, mas um derramar da alma. Isso foi uma das demonstrações de mais sincero arrependimento que a Bíblia deixa registrada para nós. Ela chorando e lavando os pés de Jesus. E Jesus disse que ela regou os seus pés com lágrimas. Em Tiago 4,10 diz assim, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos... Você quer ser exaltado por Deus? Não se humilhe na presença dEle, mas se humilhar mesmo, né? Às vezes,
nós ouvimos muitas mensagens, né? Aquele texto lá do Antigo Testamento, que nós não somos cauda, somos cabeça, e que nós somos o Israel de Deus, e que não sei o que lá, só vitória, vitória, vitória. Mas você não vê humildade na vida dessas pessoas. Nós precisamos ser humildes diante do Senhor. Senhor, está aqui o homem, olha, eu pequei, Senhor Deus, eu fiz isso, Senhor, me restaura. Claro, meu filho, claro, meu filho. Aí daqui a 10 minutos, pequei, outro, pai, pequei, claro, meu filho, vamos lá. 10 minutos, pequei, outro, vamos lá, meu filho, uma outra chance. Ele diz assim, meu filho, olha, quantas vezes você pecar, e vier com arrependimento sincero, eu te perdoo e não vou cobrar nada. Isso é graça. Nós às vezes queremos exigir para as pessoas, eu te perdoo, mas você tem que fazer isso. Não, mas aquela pessoa já fez 7 vezes, imagina quantas vezes já mentiu. E você sabe que se você for a Deus, Ele vai te perdoar? Claro que vai te perdoar. Isso é graça. E nós não queremos exercer graça. Aquela mulher se humilhou. Tanto que ela se humilhou na presença de Jesus, que ela foi exaltada. A lei não faz isso de maneira nenhuma. A lei não exalta ninguém. A lei exalta, mas só por uma coisa que a pessoa faz. Mas é uma coisa meio, às vezes, supérflua, hipócrita, alguma coisa assim, né? Quando Jesus Cristo iniciou o seu ministério, lá no capítulo 5, lá em Mateus, Ele subiu ao monte, se assentou com seus discípulos e ensinou para ele as bem-aventuranças. Ele colocou a primeira bem-aventurança, ele diz, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Sabe? E vocês sabem que nós estamos encontrando uma dificuldade muito grande hoje de encontrar pessoas humildes. Eu tenho repetido várias vezes aqui, uma pessoa que não é ensinável, ela não pode ser cheia do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos ensina. E quantas vezes você vai falar com uma pessoa, mas você também faz isso, mas não sei o que lá, e não sei o que lá, ou então não quer te ouvir mais, ou fica aborrecido com você. Existem pessoas que, eu espero que essas pessoas mudem, mas na atual circunstância eu não corrijo. Porque não são pessoas humildes. E as pessoas humildes, né, diz a palavra de Deus, delas é o reino de Deus. Sabe por que Jesus Cristo colocou essa bem-aventurança em primeiro lugar? Jesus não pode operar num coração orgulhoso. Um coração que não é perdoador. Um coração prepotente. Um coração autossuficiente. Deus não opera num coração desta forma. Aquela mulher foi ao encontro de Jesus com o coração quebrantado, ela se humilhou, e por causa disso ela foi completamente restaurada, exaltada, perdoada e salva. Penúltima diferença, quinta diferença. A graça de Deus produz a paz. A lei produz desespero. No texto que nós lemos lá no versículo 50, Jesus diz assim para aquela mulher, a tua fé te salvou. Imagina a alegria, a paz que aquela mulher sentiu em seu coração. Era tudo o que ela queria de Jesus, ser liberta, curada, salva, conseguir uma nova vida com Jesus. Mas nós sabemos que a lei não pode produzir paz, só a graça de Jesus. Enquanto aqueles fariseus legalistas, os religiosos, eles não admitiam que aquela mulher pudesse ter vida, experimentar a grande transformação. Às vezes nós olhamos, esse não dá jeito, esse nunca vai mudar, sabe? Nós ficamos surpresos com aquilo que Deus pode fazer. É o que os fariseus estavam olhando para, não estava dando uma chance sequer àquela mulher. Para eles, ela deveria levar toda a vida aquele fardo dos seus pecados. E para os legalistas e para os fariseus, deveria viver a vida em desespero. A lei só produz desespero, enquanto que a paz produz, enquanto que a graça produz paz interior. Para Jesus e a sua maravilhosa graça, aquela mulher demonstrava um profundo amor e um arrependimento. E alicerçada neste perdão, aquela mulher
então deveria entrar num estado de paz. De paz. Entrar na paz significa entrar na paz de consciência, que nada possa te perturbar mais, nem a memória dos pecados passados, nem a sugestão que Satanás coloca em sua vida, nem as tribulações da vida, nem os reprimendos, nem a censura do farisaísmo e da religiosidade. Quantas pessoas que já foram acusadas pela lei por alguém, a uma pessoa, essa pessoa diz, eu vou sair dessa igreja, vou para outra igreja. Sai daqui, vai para lá, vem de lá, vem para cá e tal, porque foram acusadas. Né? Deixou que a lei, que o farisaísmo, que a legalidade tomasse conta de sua vida. Então, para essa mulher, foi essa demonstração do profundo amor de Jesus, né? Depois do choro daquela mulher, veio a paz de Deus em seu coração. E essa paz invadiu o coração daquela mulher apanhada também em adultério, que a lei queria matar. A lei diz apedreja. E a lei é tão... que a lei... daqueles fariseus, né? Lei dos fariseus. E disse assim, mata essa mulher. A lei manda apedrejar. Mas a lei mandava apedrejar também o homem eles não pediram que fosse trazido até ali. E aquela mulher flagrada em adultério foi trazida à presença de Jesus, né? E Jesus disse, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Quando nós formos julgar alguém, né? Você só pode julgar se você nunca errou. Se você errou, e você foi acometido de graça do Senhor, então você tem que derramar graça, né, a graça. E todos começaram a se retirar, ficando só a mulher e Jesus. E Jesus perguntou a ela, ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. E ela chamou Jesus de Senhor. Jesus disse, nem eu te condeno. Vá em paz e não peques mais. A graça produz paz. E a sexta e última diferença, que é tão importante. A graça gera gratidão e amor. Sabe por que eu procuro cumprir, vou fazer bem para a gente entender bem, a lei de Deus? Porque eu estou cheio da graça de Deus. Eu quero ser grato a Ele. Grato a Deus porque me deu tudo, me proporcionou tudo sem merecimento nenhum meu. Nada que eu fiz tem valor, tem peso, nada. Mas Ele me deu tudo, Ele me perdoou, Ele me aceita, me chama de filho, Ele me abençoa, sem eu precisar fazer nada. Então isso tem que gerar em meu coração gratidão, gratidão. O verso 38 diz, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, rogava-os com as suas lágrimas, enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e ungia com unguento. Meus irmãos, que grande demonstração de amor, de sentimento de gratidão, nós podemos aprender com esta mulher. Ela soltou seus próprios cabelos, que para uma mulher judia era vergonhoso. É como se uma mulher hoje, em determinados lugares, tirasse a sua burca, não é isso? Mas aquele estado de graça, ela não se importava mais com nada que ninguém podia pensar, porque ela foi guiada por uma lei muito maior, a lei do amor por Jesus, por ela. Só a graça de Jesus gera tamanha gratidão e amor. O que nós precisamos fazer? Nós temos que querer, nós temos que permitir que Jesus, que é a vida, cresça em nós, se expanda dentro de nós e tome conta de todo o nosso ser. Nós somos salvos não por causa daquilo que nós fizemos. Até hoje eu escuto pessoas, crentes antigos, dizerem, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo. Nada disso. Isso é consequência. Você simplesmente é salvo pela graça, e a graça não paga nada, a graça não exige nada. Se a graça exigisse qualquer coisa, a graça já estaria errada, porque salvou o ladrão na cruz, sem que ele precisasse fazer nada.
Eu sei que algumas pessoas, até um momento de discussão, algumas pessoas dizem assim, ó, passo para a salvação, né? Crer que você é pecador, crer que Jesus é o Salvador, entregar a sua vida a Jesus e se arrepender. Nem arrependimento. Pois arrependimento significa que está fazendo alguma coisa. Mas o arrependimento já é uma consequência da sua salvação. Por que você pode avaliar? Eu estava nesse estilo de vida, agora estou nesse e vou caminhar para esse. A graça me deu muitas promessas, que coisa maravilhosa. Nós não somos salvos por causa daquilo que nós fizemos. E não somos melhores diante de Deus por aquilo que nós fizemos. Por isso nós somos especiais por causa daquele que nos amou e se entregou por nós. E viver na graça é melhor que tudo. Você, eu e você precisamos quebrar o nosso vaso de alabastro. Sabe o que contém lá dentro deste vaso de alabastro que você leva? Contém o teu ego, o teu orgulho, a tua autossuficiência. E nós precisamos negar a nossa vida e quebrar. Deixa que saia isso, né? E derramar diante de Jesus como aquela mulher fez. Que privilégio maravilhoso. Meus irmãos, nós podemos e fazer isso hoje, aqui, agora, nesse momento, todos os dias. Mas para que nós façamos isso, uma condição é exigida. Nós precisamos querer. E precisamos permitir que Deus trabalhe em nosso coração. Você está disposto a permitir que Deus trabalhe em seu coração? Eu sei que muita gente não está permitindo. Sabe por quê? Algumas vezes, né, nós pregamos o evangelho para alguém e algumas pessoas erradamente pensam assim, mas peraí, eu vou ser crente? Eu vou ter que deixar disso, daquilo, aquilo outro? E não querem. Muitas vezes nós como cristãos, nós dizemos, mas eu abri meu coração, eu gosto tanto do dinheiro, eu gosto tanto de tudo que eu tenho, eu gosto de aproveitar essas coisas boas. Será que se eu abrir meu coração para que Jesus entre ali e faça uma obra, eu vou ter que não gostar mais disso? Aí nós não queremos. Então, você precisa crer, permitir que Deus sonde o seu coração, totalmente o seu interior. O salmista diz assim, Deus sonda e vê se há algo dentro de mim que não está legal. Esse meu amor pelo dinheiro, imagina eu perder meu privilégio. A gente pensa que Deus é um Deus que vai fazer isso com a gente, sabe? Você gosta de dinheiro, então vou fazer com que você perca teu emprego, que você ganha muito para você. Não é nada disso, gente. Isto é desconhecer a graça de Deus. Então eu tenho que confiar e crer que a graça desse Deus maravilhoso, que é um Deus gracioso, tome conta da minha vida e conduza a minha vida. E que eu tenha liberdade para com Ele, para com meus irmãos, não quero julgar mais, não quero trazer meus erros do passado, sabe? Acabou, está enterrado lá com o Senhor, você conhece textos na Bíblia que falam sobre isso. Eu também não quero mais julgar as pessoas. Eu sei que essas pessoas que assistem da Atena e esses repórteres aí semelhantes, né? Existe uma orquestração ali para você condenar as pessoas, é ou não é? Merece isso? Né? Aquilo, por que isso? Por que a lei? Né? É claro que a lei precisa ser uma lei justa, mas se seu coração começar a fermentar com isso, você vai começar a julgar todo mundo. E você não vai aceitar as pessoas como devem ser aceitas. Você não vai ter coragem de abraçar o mendigo. Você não vai ter coragem de abraçar ou de apertar a mão, ou mesmo de abraçar um aidético, mesmo sabendo que isso não contagia. Você fica cheio de firula. E a lei faz isso. Enquanto que a graça abraça. Como seria bom se essa igreja fosse uma igreja graciosa, né? Uma igreja que é carisma de igreja graciosa. Tem um hino do cantor cristão que nós cantávamos que diz assim, olhar com simpatia os erros de um irmão. Os erros de um irmão.
Às vezes nós julgamos tanto, criticamos tanto. Não é por aí. É pelo perdão. Amém? Nós vamos continuar estudando sobre a graça. Eu queria orar nesse momento. Eu quero pedir a Deus, especialmente, que Deus possa derramar mais graça em seu coração. Em nosso coração. No coração dessa igreja. Para que nós possamos ser mais felizes e mais abençoados pelo Senhor. Vamos então falar com Ele. Senhor Deus, muito obrigado porque nós temos essa Tua palavra tão esclarecedora, Senhor. Se eu estou neste púlpito pregando, Senhor, é só pela Tua graça, porque eu tenho pecado contra Ti, muitas vezes, repetidas vezes. Senhor Deus, eu tenho me entristecido, mas a minha alegria é quando eu vou a Ti, confesso e digo, Jesus, meu Deus, me perdoa. E me levanto, Senhor Deus, confiante de que Tu tens me perdoado. Por isso, Senhor Deus, que eu não permito que Satanás tenha vitória sobre meus pecados passados. Mas eu me alegro na Tua graça que me faz olhar, Senhor, para as Tuas promessas. Senhor Deus, derrame mais graça sobre a minha vida, sobre a vida dessa igreja, Senhor Deus. Graça para entender que Tu nos aceita, que nos perdoa a cada dia, a cada momento. Senhor Deus, graça para entender que Tu também perdoas o meu irmão, Senhor Deus. E eu não tenho direito de acusá-lo, não tenho direito de julgá-lo, Senhor Deus. Pai querido, que esta graça gere em meu coração, em nosso coração, muita paz. Que esta graça gere em meu coração muito arrependimento, Senhor Deus, e muita tristeza por eu ter entristecido o Teu coração. Mas que logo, Senhor Deus, eu recorra de novo à graça, para que eu possa ser perdoado por Ti e recomeçar, Senhor Deus, de novo, outra vez, como se nada tivesse acontecido. Essa é a Tua graça, Senhor Deus. E, Senhor Deus, que Satanás não coloque nenhum orgulho em meu coração, em nosso coração, nenhuma vaidade, nenhuma prepotência, nada que eu possa dizer, eu sou, eu faço. Mas eu sou e eu faço, graça, a Tua graça, Senhor Deus. Encha, ó Pai de amor, esta igreja abundantemente da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Sugiro que vocês possam orar a Deus mais e pedir que o Senhor, porque esta graça, ela tem que ser derramada, ela vem dos altos céus para você. E que você possa viver uma semana de muita graça. Amém? Deus abençoe, até a próxima semana. Vamos com o Senhor, vamos com a graça do Senhor. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, Tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, Tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, a cada instante, Tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo,
tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da